Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Nós estamos no último capítulo da nossa série, no último tema da nossa série, Descobertos. Nessa série, no mês todo, nós ficamos nesses versículos, no chamado de Moisés. Semana passada, nós ouvimos da parte de Deus que Ele é o libertador, que é Ele que faz todas as coisas. E hoje a gente vai entender que nós somos os instrumentos. Êxodo 3:10 até o 15. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste lugar, neste monte. 13. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, ele disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vocês. 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos orar? Faça a sua oração, fale com Deus. Senhor, aqui está, Deus, a Tua palavra, Pai. Nós clamamos ao Senhor. Mais uma vez, fale conosco, Senhor. Fale ao meu coração. Que esta palavra venha, Senhor, ser transmitida conforme a Tua vontade. Que não seja a minha palavra. Que não seja eu falando alguma coisa aqui, Senhor. Mas seja a palavra de Deus sendo pregada e anunciada aqui neste lugar. Senhor, usa a minha vida. Coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor. E me usa como profeta. Que a Tua igreja, Senhor, possa ouvir o Senhor. Que nós possamos ouvir ao Senhor, Pai. E obedecer a Tua vontade. Obedecer a Tua palavra. Que possamos nos submeter, nos render à Tua verdade e à Tua palavra, Senhor. Fale conosco, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos ouvido a cada domingo que Deus tem chamado o teu povo. Deus tem chamado cada um de nós. Deus nos chama para fazer parte da sua obra. É o convite de Deus, o convite que Deus tem para cada um de nós. Nós entendemos, assim como Deus apareceu para Moisés, o chamado de Deus é uma iniciativa dele. Começa por ele. Às vezes ficamos tentando o que fazer para Deus olhar para nós, querer chamar a atenção de Deus. Só que a obra começa com ele. É ele que chama você. É ele que separa você. Ele sabe a sua limitação.
Ele sabe, Ele conhece as nossas limitações. Mas mesmo assim Ele nos chama. Assim como Deus chamou Moisés, Ele chama cada um de nós. Mesmo sabendo as nossas limitações. Mesmo sabendo quem nós somos. Mesmo muitas vezes nós mesmos não dando credibilidade a cada um de nós. E nós percebemos, irmãos, que o chamado de Deus não é uma questão de capacidade. Deus não nos chama, irmãos, por conta da nossa capacidade. A gente não precisa ficar surpreendido ou felizes por, Deus me escolheu como se eu fosse alguém diferente. Deus me escolheu como se no meio de todos eu sou alguém que se destaca. É por isso que Deus me escolheu, porque eu sou um destaque. Não. O chamado de Deus não está relacionado à nossa capacidade. Acabamos de ouvir aqui na ministração do louvor. O chamado de Deus é uma questão de obediência. Obediência. Não é uma questão de estar preparado ou não. Não é uma questão de ser suficiente ou não. Não é uma questão se eu sou capaz. O chamado de Deus é uma questão de obediência. Deus chama Moisés. E Deus espera que Moisés o obedeça. Antes de você questionar um monte de coisa, questionar o tempo, questionar as previsões, questionar a situação da sua vida, antes de você trazer os questionamentos, se pergunte: eu estou disposto a obedecer a Deus? Eu estou disposto a obedecer ao Senhor? O que Deus queria de Moisés era obediência. Moisés, vai lá. Moisés, faça aquilo. Moisés, é isso que eu tenho para você fazer. Deus tem chamado um povo para obediência, irmãos. Cuidado. Cuidado que o tempo vai passando e nós vamos pensando que essa questão aqui de ministério é nossa. E nós que vamos dando as diretrizes. E nós que vamos estabelecendo metas. E dizemos o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Nós nos tornamos senhores dos nossos ministérios. Os ministérios não são nossos. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Esse lugar não pertence a nós. Nós não estamos estabelecendo um grupo aqui, um clube social, para nos reunirmos, e onde cada um de nós aqui deve fazer o que acha por bem, onde separamos departamentos. O que fazemos aqui, irmãos, é uma forma organizacional. Existe um livro, eu não lembro agora o nome do autor, mas esse livro sempre me dá direções. O nome desse livro é... Como sempre eu esqueço, né? A Treliça... Eu nunca confio... Maldito homem que confia no homem, né? Não dá para confiar na própria cabeça. O cristão... Não. A Treliça e a Videira. Por isso que o chamado de Deus não tem a ver com a gente. Essa é a maior prova. A Treliça e a Videira. A treliça, para quem conhece como a videira, ela se reproduz? Não. Como ela cresce, como ela se desenvolve.
ela fica numa treliça, numa madeira. E para ela ter um crescimento natural, saudável, essa treliça, essa madeira, ela deve ser bem estruturada. Quando nós trabalhamos a parte organizacional da igreja, é cuidando da treliça, para que os frutos que vão crescer naturalmente, que é Deus que vai produzindo os frutos, possa crescer de uma forma organizada. Mas a treliça não é nada se não tiver a videira. A treliça não é nada. O que interessa é a videira. Só que para que a videira possa crescer, eu preciso cuidar da treliça. Então, às vezes, nós focamos na treliça demais. Temos que fazer. E nós não olhamos, nós esquecemos. Assim como falamos domingo passado, Deus é o libertador. E nós somos apenas os instrumentos. Nós somos apenas o instrumento. E aí eu gostaria de perguntar: como é que você tem cuidado do instrumento de Deus? Quem é o instrumento? É você. Moisés era um instrumento. Moisés não era o libertador. Não era Moisés que ia libertar o povo do Egito. Era Deus que ia libertar. Moisés era um instrumento de Deus. E nós? Será que nós estamos entendendo que nós somos os instrumentos? Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que somos instrumentos de Deus. E muitas vezes nós fazemos outras pessoas como os nossos instrumentos. Nós queremos ser os heróis. Porque, irmãos, é nosso. O que nós queremos é deixar nossa marca. O que nós queremos é que as pessoas falem de nós. O que nós queremos é que as pessoas reconheçam a nós em algum momento. Ficamos magoados quando fazemos alguma coisa e ninguém fala nada para nós. Ninguém diz nada para nós. O todo tempo nós, homens, pecadores, estamos buscando um lugar, um reconhecimento. Estamos buscando um status. E aí, para isso, estamos até usando pessoas como instrumentos para o nosso favorecimento. Só que não é isso que acontece nessa narrativa. Moisés é um instrumento. É Deus que vai usar Moisés como instrumento. E Moisés precisa obedecer. Nós precisamos cuidar do instrumento de Deus, que somos nós. Nós precisamos cuidar de nós, que somos o templo de Deus. Como é que está o instrumento? Imagina o Nicolas, a bateria. E a bateria, os cabos não estão funcionando ali. Está tudo estourado. Como é que ele vai tocar aquele instrumento? O instrumento precisa ser cuidado. Como é que nós estamos cuidando das nossas vidas? Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Como é que nós estamos cuidando da nossa saúde? Como é que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual, da nossa capacitação? Irmãos, a galera lá fora tá dando de 10-0 na igreja, porque a galera lá fora entendeu que eles precisam se cuidar. Eles precisam se preparar. Eles precisam estudar. O crente não quer estudar, não. O crente, ele quer, Senhor, me revela o dom da guitarra. Me revela o dom da bateria. Senhor, me dê a unção da corda vocal. Não, ele não quer. Ele não quer estudar. Senhor, me revela a Bíblia.
O curso de teologia está muito caro, Deus. Mas ele vai no McDonald's, no Burger King, ele vai em tudo. Compra roupa cara. Mas ele não compra uma Bíblia. Irmãos, hoje, tudo bem que tem aplicativo, mas tem cristão que não tem Bíblia. E não é porque não quer não, tá? É porque acha caro. Está muito caro a Bíblia. Está muito caro o livro. Está muito caro estudar. E nós, como instrumentos, estamos medíocres. Estamos medíocres. Porque a gente fica acomodado. Faz as coisas meia boca. Vai fazendo como dá, irmãos. Quando eu vou conversando aqui com o Luiz, com a galera, eu falo, irmãos, a gente não vai fazer meia boca, a gente quer fazer o melhor. Esse lugar aqui é de Deus, é para a glória dele. Não é questão nossa de, nossa, queremos ter um lugar genial. Não, irmãos. A gente quer glorificar a Deus com cuidado desse lugar aqui. Se não está melhor, irmãos, é porque a gente não tem condição financeira. Mas a gente quer fazer o melhor que podemos. O melhor que podemos fazer. O que podemos fazer de melhor, nós queremos fazer. O nosso papel é só obedecer. É Deus que vai fazer através de nós. O nosso papel é só se preparar. O nosso papel é investir em nós. Se você não investir no ministério que Deus colocou na sua mão, irmão, eu não sei como é que você tem encarado esse ministério e esse chamado. Eu não sei. Mas reflita. Reflita. Pense que você é um instrumento. E esse instrumento, ele é para ser usado por Deus. É para ser usado por Deus. Deus, ele quer usar a sua vida. Deus, ele usa a sua vida. Mas faça a sua parte. Obedeça a Deus e cuide do instrumento. Obedeça a Deus e cuide do instrumento. Invista em você. Se capacite. Se capacite. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? É a pergunta que fazemos o tempo todo. Nós perguntamos quem somos nós, porque nós ainda custamos a pensar que somos os libertadores. Nós questionamos, Senhor, eu não sou capaz, eu não consigo, porque nós ainda insistimos em dizer, nós somos os libertadores. O nosso questionamento ainda em servir a Deus está relacionado de não entender quem Deus ele é. De não entender que a obra não está relacionada a quem somos. Quando Moisés diz, Senhor, quem eu sou para fazer isso? Quem eu sou para me apresentar a Faraó? Quem eu sou para tirar o povo do Egito? E os nossos questionamentos, eu já disse aqui há um tempo atrás, eles estão relacionados à falta de conhecimento de Deus. As nossas questões que nós sofremos da nossa fé, irmãos, está relacionada à falta de entender quem Deus ele é. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai saber quem você é. Quanto mais você compreender de Deus, mais você vai saber quem você é. Quem sou eu? A gente quer dar jeito em tudo. A gente quer dar conta de tudo, irmão. A gente quer resolver tudo. A gente quer dar conta das coisas. E não é assim, irmão. Não é assim.
Deus está fazendo. Quando a gente estava no momento da adoração, eu agradeci a Deus por Ele estar falando comigo, irmão. Mas Deus falou comigo através de alguém. Deus falou comigo através de alguém. Não é a pessoa, é Deus. A gente não vai precisar aqui elaborar uma forma de Deus agir e falar com você. Vamos sentar todo mundo aqui, conversar, grupo de louvor, intercessão, acolhimento, recepção. Vamos fazer um jeito para que as pessoas sejam tocadas. Não! Se um dia a gente começar a fazer isso, a gente tem que dobrar o joelho e voltar para a palavra. O que a gente precisa fazer aqui é orar e falar: Senhor, manifesta aqui a tua presença. Manifesta aqui a tua presença. Acabou, irmão. Acabou. Quem vai manifestar aqui é Deus. Só que nós temos esse problema. A gente quer resolver tudo. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Então imagina, eu aqui estou pregando, imagina na expectativa, eu quero ouvir glória a Deus, eu quero ver pelo menos 5 pessoas chorando, eu quero ver 10 pessoas caindo. Imagina só, eu criar essa expectativa, eu vou viver em função disso, irmão. De querer que as coisas aconteçam a partir daquilo que eu quero. Só que eu não estou aqui para criar expectativa alguma. Eu só peço para Deus falar comigo e falar com você. Eu só peço para que o Espírito Santo nos use como libertadores, como pessoas para salvar, resgatar os oprimidos, os pecadores. Quem sou eu? Quantas vezes estamos nesse questionamento? Quantas vezes estamos nos questionando e achando que nós não somos suficientes? Irmãos, todo dia eu olho para mim e eu me acho insuficiente. Eu acho que você é do mesmo jeito. Ainda bem que é assim. Imagina eu falar para Deus: Senhor, eu sou suficiente. Eu acho que a minha carreira acaba aí. Quando eu falo carreira cristã. A minha vida cristã acaba aí. A gente não dá conta mesmo. A gente quer ser o melhor marido, o melhor pai, esposa. A gente fala como pai, como a gente erra. Às vezes bate aquela revolta. Não sou bom em nada. Não acerto nada. Tudo dá errado. Deus, quem sou eu? Porque não consigo fazer o certo em lugar nenhum. Tanta insatisfação dentro de nós. Por que isso? Porque estamos viciados em ser libertadores. Pensamos que somos nós que vamos fazer algo. Pensamos que somos nós que vamos mudar alguma coisa. Não, não. É Deus. É Deus. Ele é o libertador. É Ele que vai usar você para cuidar do seu filho, mulher, marido, homem, pai. É você, Ele vai usar você. Ele vai derramar graça sobre a sua vida, para você cuidar da sua casa, cuidar do seu filho. Dá graça para você viver esses dias na terra, dias de dores, irmãos. Dias pesados, dias doloridos. Mas Ele que vai dar graça a nós, para cada manhã nós nos levantarmos e desfrutar da misericórdia dEle, desfrutar da paz dEle. Entenda que é Deus que vai suprir
É Deus que vai agir. É Deus que vai visitar você. Tira esse peso de você. Tira essa cobrança. Tira esse fardo de você, que está matando você, está destruindo você. O fardo de tirar o povo do Egito não era de Moisés, porque não era ele que ia fazer. O fardo de Moisés de ir à frente e conduzir o povo não era dele, era de Deus. Quantos fardos estamos carregando aqui, que não são para ser carregados? Quantos fardos estão em nós, que a gente não dá conta? A gente não dá conta, irmãos. Hoje Deus, Ele quer dar um alívio a nós e entendermos que dependemos dEle, que precisamos dEle. Quando eu era criança, eu queria saber cantar, e eu ia cantar uma música aqui, mas eu vou... eu posso aprender, né? Mas eu lembro muito olha, eu vou errar, mas me ajudem aí, os irmãos das antigas. Quando as águas do mar da vida... Então, quem consegue? Então, peraí. Vocês estão pior que eu, gente. Calma aí. Peraí, vamos cantar. O Carlos vai puxar e a gente vai seguir ele. 1, 2, 3. Amém. Nostalgia agora, eu pequenininho lá na igreja. Essa música animou, né? A gente tem que dar uma worshipada nela. Continuando. Colocar em reggae, né? Irmãos, é isso. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. A nossa tendência, irmão, é o pecado, é o erro. É o erro. O homem sem Deus, ele é um fracasso. O homem sem Deus, ele é um fracasso. Fracassamos. Quando queremos resolver as coisas sem Deus, não dá certo. Nós precisamos de Deus. Moisés pergunta para Deus: quem sou eu? Irmãos, quando a gente pergunta para Deus, o que a gente espera? Resposta. O que Deus respondeu para Moisés? O que Deus falou para Moisés? Versículo 12. Porém, Moisés respondeu... Moisés perguntou no 11, né? Espera aí que eu me perdi aqui. 12 é a resposta. Agora vá, e serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Mas Deus, quem sou eu? A gente fica batendo numa tecla. Deus não responde para Moisés quem ele é. Deus está preocupado ali, nesse momento a gente vê, Deus está se revelando a Moisés. Deus está apontando Moisés para uma missão. A gente quer algumas respostas que não estão conectadas com aquilo que Deus já está fazendo em nós. Moisés,
Não interessa quem é você, Moisés. Interessa aqui quem eu sou, Moisés. Interessa quem eu sou. Moisés, eu não te respondo, Moisés, porque tudo isso aqui não tem a ver com você, Moisés. Tem a ver com eu sou, tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que eu sou. A gente está chorando porque Deus não responde, irmão. Se Deus não responde é porque Ele não quer te responder. E aí, você quer que eu faça o quê? Você vai fazer o quê? Temos todas as respostas da vida? Não, não temos. Não temos. E a questão não é nem que Deus não nos responde, porque Deus respondeu a Moisés. Só que Deus respondeu o que Moisés precisava ouvir e entender. E às vezes nós pensamos que Deus não nos responde, mas Ele nos responde da forma que nós precisamos ouvir. Talvez o que Moisés queria ouvir, talvez o que Moisés queria ouvir era, eu queria cantar de novo, não vou poder cantar, eu lembrei de outra música. Moisés, você é o espelho, você é isso, aquilo do Senhor, né? Aí o ego dele ia ficar cheio. Ah, Deus, então é por isso que o Senhor me chamou. Porque eu sou uma raridade. Porque eu sou o destaque de todo mundo. Agora faz sentido. Não. Mas não foi por isso que Moisés foi escolhido. Deus chamou Moisés porque Deus queria revelar a glória dele, libertar o povo dele através de Moisés. A escolha é para glorificar o nome de Deus. Deus nos escolhe, Deus nos separa, não porque somos raridades, não porque somos destaques, mas Deus nos escolhe para glorificar o nome dele através de nossas vidas, para honrar o nome dele através de nossas vidas. Então, irmãos, precisamos entender quem Deus ele é. Precisamos entender o chamado de Deus. Versículo 12. Eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova que eu sou o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês me prestarão culto novamente. Saber que Deus está com você, isso deve ser suficiente. Moisés diz, quem eu sou? Deus responde, eu estarei com você. Estamos perguntando para Deus várias coisas. Deus já tem mostrado para nós, eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Moisés, Faraó não precisa saber quem você é. O Faraó não precisa saber quem você é. Você não precisa chegar lá diante de Faraó e dar uma carteirada. Não, não. A gente está acostumado a dar carteirada, a usar o nosso nome, usar o nosso poder. Não. Moisés, vai, porque eu estou com você. Eu estou com você. Então vai. Então quanto mais, irmãos, quanto mais eu me entregar a Deus, quanto mais eu me aprofundar em Deus, no conhecimento de Deus, eu vou entender quem eu sou. Por quê? Porque a minha identidade está nele. A minha identidade está nele. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu posso falar? Como dizem, né? Estou no meu lugar de fala. Eu sou psicólogo. Então, alguns cristãos estão em algumas crises por falta de entender quem Deus é. Não é nem questão existencial, irmão. Não é nem questão emocional. É uma questão teológica. É uma questão teológica de entender as Escrituras. Tem muito cristão. Não estou dizendo que você não pode procurar psicólogo. Não é isso, por favor. Façam terapia, eu também faço. Vocês entenderam? Né? Mas,
Cuidado. Cuidado. Talvez o principal você não está fazendo. Conhecer a Deus. Muitas coisas estão nele. Tudo está nele. O que nós precisamos é dobrar o joelho, é abrir o coração e entregar as nossas vidas a ele. Então o primeiro ponto aqui é: reconheça. Reconheça que você não é o libertador. Você não pode nada. Você não pode nada. Segundo, descansa em Deus. Descansa em Deus. Poxa, se eu não sou um libertador, isso já é um fardo das minhas costas que vai tirar. Então, Senhor, eu entrego a minha família ao Senhor. Eu entrego o meu filho ao Senhor. Eu entrego o meu marido ao Senhor. A minha casa, eu entrego ao Senhor. O ministério, eu entrego ao Senhor. Reconheça. Descanse nele. Terceiro, esteja disponível para obedecer ao Senhor. Se você é um instrumento, Deus quer instrumentos disponíveis. Pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Reconheça que você é um instrumento. Descanse em Deus. Tenha disponibilidade a servir ao Senhor. Quarto, a sua identidade está em Deus. Todos os seus questionamentos, coloque aos pés da cruz. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus que criou é o Verbo. A palavra tem poder para curar, para transformar. Você pode ser curado lendo a Bíblia. Você pode ser transformado lendo a palavra de Deus. Leia a Bíblia e encontre a sua identidade. 5. Confie em Deus. Confie em Deus. Pare de confiar em você, irmão. Pare de confiar em você. Confie em Deus. Desencane de você. Confie no Senhor. E por último, seja obediente. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Deixa o libertador usar você. Nesse mês, descobertos, nós descobrimos que todos nós aqui temos uma vida comum, uma vida simples. Mas mesmo assim Deus usa nossas vidas. Ele opera o extraordinário dele sobre nós. No primeiro domingo aprendemos isso. No segundo domingo nós percebemos que mesmo no lugar de inteira aflição, ali Deus se manifesta. No meio da sarça, Deus se manifesta. E o fogo não nos queima, porque o fogo vem dele. O fogo representa a presença de Deus. No quarto domingo nós ouvimos que Deus é o libertador. Que Ele é um Deus missionário que opera em toda a história. E tem chamado um povo para fazer parte da missão dele. E hoje nós entendemos que nós somos um instrumento de Deus. E é Ele que vai nos levantar. É Ele que vai glorificar o nome dEle. O que eu preciso é descansar, é obedecer, é entregar as minhas vidas a Ele. E deixar que o nome dEle seja glorificado através de mim. Quando você descobre quem Deus Ele é, você também descobre quem você é. Porque a sua identidade está em Jesus. Posso orar por você? Vamos ficar em pé.